mas às vezes... Essa live está disponível no nosso Instagram. Da CBMF. O que acontece? Essa é a decisão do Supremo. Do Supremo. Isso aqui foi... Não, assim, só voltar nesse ponto que eu acho que é importante. Tem coisas na nossa vida que é muito óbvio, é muito lógica, mas a gente é tomado pela paixão e a gente fica cego. Sim. Por questões pessoais, por questões... N questões. E quando você está apaixonado, não no sentido de amor, mas no sentido de ser afetado por aquele sentimento de paixão, você pode estar com uma água aqui. Ah, isso aqui é uma água. Tá, não, mas a minha paixão diz que isso é uma Coca-Cola. Vai explicar que é uma água. Não, a paixão te cega. Esse sentimento te cega. Então, assim, se você hoje é contra a CBMF por uma questão sentimental, e quando isso for acabando, eu espero que acabe, quiser fazer uma conversa conosco, quiser entender melhor, chama, vamos conversar, a gente está aqui para isso. Daqui a pouco está todo mundo tomando água junto. É isso que a gente quer, sabe? Vamos investir em energia, em fazer, em melhorar, em ajudar. E não crescer ficar o esporte, crescer né? o esporte, crescer o negócio. O lance é conhecer. Trabalhar é bom, né? Vamos trabalhar. Não é verdade? Então, se você não conhece, cara, procura conhecer, procura conhecer os caras, procura conhecer quem está envolvido. Se vocês não conhecem eles e nos conhecem, a gente está aqui, ó. Não ia abrir esse debate e trabalhar junto e fazer essa parceria se a gente não confia neles, confia em nós. Fazendo curso. Os guris estão fazendo curso, inclusive. Eu estou fazendo também. Vamos voltar para a decisão do STF. Supremo Tribunal Federal. Certo. 28 de 10 de 2024. Finalzinho do ano passado. Essa aí é uma ação direta de inconstitucionalidade. O que significa? Em miúdos. Alguém, né, aqui foi um partido político, falou assim, olha, a lei do CREF, eu não concordo, eu acho que é inconstitucional, que não obedece à Constituição alguns artigos dessa lei. Sim. Aí colocou lá, tem alguns, entre eles o artigo 2º e o 3º. Sorry. Segundo é quem está debaixo do guarda-chuva do CREF, que a gente já passou, que são os profissionais formados. E o terceiro, o que o profissional de educação física faz. E ali eles estavam falando assim, olha, essa lei cria reserva de mercado. Essa lei impede outras categorias de atuar nesse descritivo aqui. Aí, pode ir lá na página 26. Desce aí. Como é que fala? Uma monopolizada? É monopólio. Reserva de mercado. Reserva de mercado, uma monopolizada na situação. É a 26 do documento, tá? Só para... Porque quando só tem um órgão regente, o que ele faz que nem o Correio um pouco assim, tipo, lá fora o pessoal tem muitas empresas de... Hoje tem mais. Hoje tem mais, tem já de log, antigamente era só o Correio, né? Uhum. Você era obrigado. 17, mais para baixo, mais. É lá pelas últimas. Esse começo aí é que o que aconteceu. Essa ação eu não lembro de quando que ela é, mas ela é antes de 2022. E em 2022 mudou a lei do CREF. Teve uma outra lei que mudou alguns artigos que eram afetados aí, que seriam afetados. Então, esse comecinho aí é só os ministros falando assim, ó... É mais para cima, uma para cima. Aí? Ó. Tá, segura. Ele falando assim, ó, não vamos julgar esses outros artigos porque perdeu o objeto. Mudou a lei, então não tem o que eles fazerem ali. Mas o artigo 2º e o 3º não teve essa alteração, então eles falaram. Aí, principalmente em relação ao artigo 3º, que é o que fala das competências do profissional de educação física. Sim. Então, o questionamento que eles responderam aí é o seguinte, essa lei foi questionada, essa lei ela é inconstitucional porque ela gera reserva de mercado. O que o ministro decidiu? Não, essa lei não é inconstitucional porque não tem nenhuma parte desse dispositivo, dessa lei, que fala em exclusividade. A lei não fala em exclusividade, a lei não impõe nenhuma exclusividade. A lei simplesmente fala, olha, o profissional de educação física faz isso. Porque precisa de ter uma descrição, precisa você precisa entender o que o profissional faz, o que é essa profissão. Então, ali se... Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar, executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos, pedagógicos, todos na área de atividades físicas e do desporto. Essa colchete ali é o ministro falando. Pode continuar. Por favor, continua. Não está dizendo que os outros profissionais não podem fazê-lo.
Tá entendendo? Exatamente. Não, ela não está dizendo que a lei não é feita para eles, né? Exato. Essa lei aqui é para Não exclusividade nossa. Não, Pelo contrário. Então, ali desde o começo, né? A regulamentação de toda a profissão envolve o delineamento dos contornos mínimos da atividade que configurem e distinguem uma profissão da outra. O que não quer dizer... Não possa haver interdisciplinaridade em relação às algumas delas, né? Exato. Entenderam? Só qual que é a questão? Essa ação ela foi julgada improcedente. Por quê? Justamente porque a gente falou. Exatamente. A questão foi assim, essa lei ela é inconstitucional porque ela cria reserva de mercado. Ela monopoliza a situação para um órgão só. O STF falou, não, ela não monopoliza porque a lei não fala nada disso, vocês estão inventando isso, entendeu? Isso aí foi inventado. Então, e o pessoal hoje fala assim, tem a ADIM, né, essa ação do STF que foi julgada improcedente. É bom para mim. Não. Olha ali, ó. Não, exatamente. É o contrário. De fato, não há uma exclusão a priori de outras categorias, de modo que não há que se falar em reserva de mercado ou violação de princípio da livre iniciativa. O Supremo falou assim, a lei do CREF, ela é constitucional justamente porque ela não faz reserva de mercado. Ela não garante exclusividade para nenhuma profissão. Então, ela é constitucional. Só que o pessoal não lê a decisão. Ele lê o título. O STF falou que o CREF é constitucional. Eu post no Insta, mas a decisão você não lê. Vê a manchete, mas não lê a letra miúda, né? E a gente fez vídeo, a gente traz em todo lugar. Mas o pessoal continua. Mas e a ação direta de inconstitucionalidade 6.260, que falou que o CREF é legal? Nunca ninguém questionou. Não está dizendo da legalidade dele, está dizendo que ela não tem o monopólio da parada. Outra coisa que as pessoas fazem um jogo de palavra, talvez por capacidade cognitiva baixa, talvez, ou qualquer coisa assim. Às vezes se enganam também, pode acontecer. Arrumação intracromossomial específica. Isso. Isso é boa. Hein? Ali... Gastou. Corta. Foi? Pega esse corte. Ufa. Já cansei. Ensaiei 3 dias. Não, essa sai de tempos em tempos. A cada 6 meses eu solto ela. Boa. E aí, às vezes tem umas postagens assim... não... Como que é? A CBMF não pode formar profissionais de educação física. Está na lei. Mas é óbvio. Lógico que não. E não é a nossa proposta. Nem queremos fazer isso. Não somos uma faculdade. Só que aí... O que a gente propõe é outra coisa, inclusive, nem tem no curso. Não. E as pessoas usam de má fé, porque assim... curso alega que pode formar profissional... Não. Nunca alegou. O nosso negócio é formar treinador esportivo. Não profissional de educação outra física. coisa, a área é a mesma. A área mesma. No final do dia, tem coisas que se intercalam. E tem uma decisão aqui que fala que não tem problema, tá, gente? Tá ali, o STF falando que pode. De fato, não há uma exclusão a priori de outras categorias, de modo que não há que se falar em reserva de mercado ou violação do princípio da livre iniciativa. Acabou, né? Não precisa mais debater sobre isso. Acho que tá claro isso aí. Claro. Se você não entendeu, lê de novo. Pergunta pro chat GPT. Pergunta pro chat GPT. Língua do povo. Se eu fosse uma criança de 5 anos, a decisão da STF. A 6260, por favor. O dinossauro do STF veio. E sim, muito claro a decisão. Quem foi? O Dias Toffoli. O Dias Toffoli, muito preciso nas palavras. Muito legal ter colocado um parênteses, aberto um colchete ali, né? Sim. Não está dizendo que os outros profissionais não podem fazê-lo. E aí a gente não entende por que as pessoas falam, não, só o profissional da educação física... Isso é privativo do profissional. Não isso é exclusivo do profissional. Não. A gente não está falando da mesma coisa. São duas coisas diferentes. Se você entender isso, você para de brigar. Exato. Não é a mesma coisa. Você tá falando, eu estou falando de treino na sala de musculação, você está falando de profissional de educação física que vai dar aula na escola, vai para natação, vôlei. Pode dar musculação também, na sala de musculação tudo mas bem. o que eu estou propondo não é isso aqui. Não, a gente não está falando de profissional de educação física. Só o CREF pode fiscalizar, só a faculdade, ensino superior pode formar profissional de educação física. Ficou claro, tá, ok. Nós somos outra coisa, treinador esportivo e pronto.
Então não adianta fazer joguinho de palavra de a CBMF não tem o direito. Não tem mesmo, a gente não quer ter. E nunca alegamos que tem. A gente tá longe esse trabalho. A gente está longe, a gente está fugindo dessa responsabilidade, pelo amor de Deus. Tem muita faculdade boa. Boa, Formando, e tirar o chapéu, formando profissionais. E não é para você não fazer, tá, cara? Por Exatamente. favor, se você quiser fazer educação física, cursar mesmo, por favor, curse. Usem Depois esse vem pra corte. CBMF, faz o curso, você vai ver que você vai ficar mais foda faz os dois juntos, dá para fazer. Faz ao mesmo tempo. Usem esse corte contra a gente se quiser. Tem muita faculdade boa Tem de educação física que... se não fosse educação física, a gente não teria feito esse curso. Porque os professores, grande parte, fizeram educação física e são formados e tiveram pós, e doutorado, e PhD. E você está exatamente na dor do mercado agora, que o bodybuilding, 4 anos para cá, vou pôr 4 anos ou 5? Tá bom, uns 4. 4 anos para cá virou... A gente está debatendo. Sim. Olha, você entendeu onde é que a gente está hoje? Vocês entenderam onde que a gente está hoje? 4 anos atrás, isso aqui... Nada. Educação física. Não. Vou fazer educação física para não fazer nada. O mais fácil. Não era esse o raciocínio antigamente? Tipo, vou fazer educação física que eu acho que... Administração. O ADM. Era um negócio tipo assim. Não era. Hoje a gente está debatendo sobre o profissional da educação física e hoje tem um curso de... Treinador esportivo. Treinador esportivo e tal. Então, o mercado é a dor do mercado hoje. Muitas pessoas querem trabalhar na sala de musculação, querem ser treinadores esportivos, prescrever um treino, estudar um pouco mais, poder prescrever uma dieta e tal. Tem muito atleta, o mercado cresceu, então as pessoas querem trabalhar com isso. Mas 4 anos para frente, estava frustrando a galera. Então, a galera estava fazendo o quê? Pegando conhecimento específico na internet e fazendo da forma que dava. Por fora ali, Por fora. E é o que mais tem. O pessoal está trabalhando e está tudo bem. Está acontecendo lá e vamos lá. O que os caras estão fazendo? Te dando uma oportunidade de 1 ano e 6 meses com muito mais conhecimento específico do que qualquer outra formação que tem por aí para você poder trabalhar na área, cara. Você poder ministrar aí e não ter problemas legais com isso, né, cara? Sim, porque... Vamos esclarecer só uma coisa. Vamos voltar ali no começo, porque eu acho que é importante. O CREF tem que fiscalizar a profissional de educação física. Tem. Mas qualquer pessoa que vê acontecendo o exercício ilegal da profissão pode denunciar, né, Lucas? Com certeza. E tá tudo bem, porque assim... Uma contravenção penal... Uma contravenção você pode denunciar. Não é que o CREF tem um direito exclusivo de denunciar você que está exercendo. Não, qualquer cidadão pode fazer isso. Em alguns casos, né, quando é uma contravenção, deveria, inclusive, fazer isso. Porque é assim que a sociedade anda. Não estou dizendo que você deve sair caçando pessoas que fazem isso legal. Não, cada um que cuide do seu, né? A Dona Maria na janela. X9ana, cara. Cada cachorro que lamba a sua orelha. Então, foi frame friendly aí, né? O Moraes mandava uma caceta. Quase que o taser vem. Quase. Que o taser vem. Quase. Gelou, né? Eu jamais falaria isso. Você me conhece. Não. Palavras de baixo calão não sai. Não sai daqui. Não sai dessa boca. Então, assim, ok, legal. E assim, pode denunciar, pode fazer o que quiser, mas não é exclusividade do CREF apontar e falar assim, não, qualquer cidadão pode fazer isso. Então... ficou um mito que, nossa, o CREF vai te levar para a delegacia. Não, ele vai fazer uma denúncia. Depois do que ocorrer a partir daí... Ele perde o acesso ao processo, né? Ele entrega na mão do judiciário, ele nem faz parte desse processo. Se tiver uma denúncia de exercício ilegal da profissão, ele pode fazer, ele é o denunciante, mas a partir do momento que ele faz a denúncia, acaba a participação dele. Não é parte do processo, não é uma coisa dele, é uma coisa da justiça, do Código Penal. Vamos, depois queria avançar para responder as perguntas ali da mensalidade e tudo mais, e explicar um pouco dos nossos diferenciais, mas vamos passar bem por cima, rapidinho assim, naquele caso onde foi denunciado um treinador esportivo em Minas também,